Quando pensamos no Antigo Testamento, uma das primeiras imagens que vem à mente é a de famílias. Mas o que realmente sabemos sobre as relações familiares naquela época? Como eram os laços entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos? Vamos começar explorando a estrutura familiar que era comum na sociedade israelita. No Antigo Testamento, a família não era apenas a unidade básica da sociedade, mas uma verdadeira base de fé e responsabilidade. A família era um reflexo direto da relação com Deus, e as dinâmicas dentro dela eram profundamente influenciadas pelas leis e orientações divinas. Os pais tinham uma grande responsabilidade sobre a educação dos filhos, não só no aspecto físico, mas principalmente no espiritual. O papel do pai, por exemplo, era visto como fundamental na transmissão da fé. A figura do pai no Antigo Testamento era um líder dentro de sua casa. Ele não era apenas o provedor financeiro e o protetor da família, mas também o responsável por guiar espiritualmente seus filhos. Em Deuteronômio 6:7, Deus ordena: que estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Ensina-as com persistência a teus filhos. Essa passagem revela a centralidade da educação religiosa, com os pais sendo os principais responsáveis por passar os ensinamentos de Deus para as gerações seguintes. Mas o papel da mãe também era de extrema importância. Embora a sociedade fosse predominantemente patriarcal, as mães eram as responsáveis pelo cuidado diário das crianças. Elas eram as guardiãs do lar, responsáveis pela educação prática, pelos cuidados com a saúde e, muitas vezes, pela transmissão dos valores familiares. A mãe tinha um papel essencial na formação moral e espiritual de seus filhos. Em vários momentos, vemos mães como figuras de grande força, como Ana, mãe de Samuel, que orou fervorosamente por um filho e fez um voto a Deus para entregá-lo ao serviço do Senhor. As relações entre marido e mulher também eram diferentes das que conhecemos hoje. O casamento era visto como uma aliança não apenas entre duas pessoas, mas entre duas famílias, com implicações sociais e religiosas profundas. O amor romântico, como entendemos na sociedade moderna, nem sempre era o foco principal. O casamento era visto como uma instituição que tinha como objetivo a continuidade da linhagem, a preservação da herança familiar e a manutenção da ordem social. Isso não significa que os casamentos fossem desprovidos de afeto, mas a ênfase estava na estabilidade da família e no cumprimento de papéis divinamente ordenados. É interessante observar que, embora a poligamia fosse praticada em algumas culturas, e ocasionalmente também entre os israelitas, o casamento monogâmico era a norma idealizada. No entanto, quando Deus se refere à união entre um homem e uma mulher, Ele o faz como algo sagrado e exclusivo, conforme vemos em Gênesis 2:24. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Esse princípio da união exclusiva foi fundamental para o estabelecimento da ordem familiar e da sociedade. Em relação aos filhos, os pais viam suas responsabilidades com grande seriedade. Não se tratava apenas de garantir o sustento e a proteção física das crianças, mas também de prepará-las para uma vida de obediência a Deus. As crianças eram vistas como um presente precioso de Deus, mas também como futuros membros responsáveis da comunidade. A educação religiosa e moral era de extrema importância, e isso começava desde cedo. As crianças eram ensinadas sobre as leis de Deus, as histórias da fé e os princípios da justiça e da misericórdia. Nos momentos de celebração, como as festas de Páscoa e Sucô, as famílias se reuniam não apenas para partilhar uma refeição, mas para recordar os feitos de Deus na história do povo israelita. Essas celebrações tinham um caráter pedagógico, pois serviam para ensinar os filhos sobre a fidelidade de Deus e os seus mandamentos.
A pergunta das crianças durante a refeição da Páscoa, por que é esta noite diferente das outras? Era uma oportunidade para os pais ensinarem sobre a libertação do Egito e a fidelidade de Deus ao seu povo. Assim, as relações familiares no Antigo Testamento eram profundamente moldadas pela fé e pelas leis de Deus. Cada membro da família tinha um papel específico, e a harmonia dentro do lar era vista como um reflexo do relacionamento do povo com Deus. Agora, vamos aprofundar um pouco mais no impacto da lei de Deus sobre as dinâmicas familiares e como isso moldava os laços entre os membros da família. Continuando nossa análise sobre as relações familiares no Antigo Testamento, um aspecto essencial que precisamos explorar é como as leis de Deus moldavam as interações dentro do lar. A Torá, ou Lei de Moisés, fornecia diretrizes claras sobre como a família deveria funcionar. Essas leis cobriam tudo, desde a responsabilidade dos pais até a educação das crianças, o papel da esposa, a herança e até como lidar com questões como a punição e a disciplina. Uma das maiores responsabilidades dos pais era garantir que seus filhos crescessem no temor e conhecimento de Deus. A educação religiosa era central. No livro de Provérbios, encontramos conselhos como instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Esse ensino não era apenas sobre o que a criança deveria fazer, mas sobre a maneira de viver uma vida justa, íntegra e obediente a Deus. O ambiente familiar era o lugar onde essa instrução se dava, e os pais eram vistos como os principais agentes dessa formação. Além da educação moral e espiritual, a disciplina também era uma parte importante da dinâmica familiar. Quando falamos de disciplina, não se trata apenas de punição, mas de correção que visava o bem-estar espiritual e a formação do caráter. Em Deuteronômio 6:9, a Bíblia nos ensina que as palavras de Deus devem estar nos corações dos pais e que eles devem ensinar isso aos seus filhos em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Isso sugere que a educação espiritual não se limitava a momentos formais de ensino, mas se estendia ao cotidiano familiar, aos momentos de convivência diários. A figura do pai, como líder espiritual, desempenhava um papel essencial na correção e na disciplina dos filhos. Embora o pai fosse o principal responsável, a mãe também tinha autoridade e um papel crucial no processo de educação. As mães, embora não exercessem a autoridade religiosa de maneira formal como os pais, eram responsáveis pelo ensino moral e prático, além de cultivar o lar como um ambiente de acolhimento e amor. Ela era a guardiã do lar, guiando o comportamento dos filhos e ajudando a implementar as lições de fé que os pais ensinavam. Além disso, a responsabilidade de garantir a continuidade da linhagem e do patrimônio familiar também era central. No Antigo Testamento, o papel do homem era assegurar que sua herança fosse passada para seus filhos, especialmente os filhos primogênitos. A importância de ter filhos não era apenas uma questão de continuação da família, mas também de garantir a sobrevivência da fé e dos valores que sustentavam o povo de Israel. Isso está intimamente ligado à ideia de aliança com Deus, pois a promessa de Deus a Abraão incluía a continuidade de sua descendência. Como está escrito em Gênesis 17:7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, de geração em geração, como uma aliança perpétua. A esposa, no contexto das relações familiares, tinha um papel tanto prático quanto espiritual. No casamento, o marido era visto como o provedor e líder, enquanto a esposa, embora com uma posição de respeito, era encarregada de muitas tarefas dentro do lar, como o cuidado dos filhos, a manutenção da casa e a gestão das tarefas diárias.
Em Provérbios 31, encontramos um belíssimo exemplo de como uma mulher sábia e temente a Deus era vista. A mulher que teme ao Senhor será louvada. Ela não era apenas uma companheira, mas também a responsável por garantir que o lar fosse um lugar de paz, educação e adoração. As relações entre irmãos no Antigo Testamento eram complexas. A fraternidade era marcada tanto pelo amor quanto pela competição. Casos como o de Caim e Abel, e mais tarde o de José e seus irmãos, mostram que a rivalidade entre irmãos não era incomum. No entanto, havia também o forte vínculo que surgia da convivência no seio familiar. Esse vínculo entre irmãos tinha um peso espiritual importante, como visto em Gênesis 4:9, quando Deus pergunta a Caim: "Onde está o teu irmão Abel?", refletindo a importância de cuidar uns dos outros dentro da família. As leis de herança também desempenhavam um papel crucial nas dinâmicas familiares. Por exemplo, a lei de Moisés estabelecia que os filhos deveriam receber uma porção da herança do pai, mas havia normas específicas, como a preferência pela descendência do primogênito. Isso ajudava a manter a estabilidade e a ordem dentro da família, e também assegurava que o nome e a linhagem continuassem através das gerações. No entanto, havia exceções importantes, como a prática do levirato, onde um homem casado com uma mulher que ficou viúva sem filhos era obrigado a se casar com ela para garantir a continuidade da linhagem do falecido. Por fim, as relações familiares no Antigo Testamento não eram apenas sobre o cumprimento de papéis e responsabilidades, mas também sobre a vida em comunidade. A família era o núcleo da sociedade, e as alianças familiares eram frequentemente fundamentais para a formação da identidade tribal e do próprio povo de Israel. Cada família tinha um papel dentro da tribo, e essa dinâmica se refletia em como a vida cotidiana era vivida. Essas relações, com seus altos e baixos, seus desafios e suas bênçãos, formavam o pano de fundo das grandes narrativas bíblicas, e sua influência vai além das páginas da Bíblia. Elas nos ensinam a importância da fé dentro do lar, da disciplina, da educação espiritual e do papel crucial de cada membro da família na manutenção da ordem divina e da comunidade de fé. Ao continuarmos nossa reflexão sobre as relações familiares no Antigo Testamento, é importante destacar o papel crucial da fé e das promessas de Deus que orientavam e sustentavam as dinâmicas familiares. As famílias israelitas não apenas viviam juntas, mas estavam comprometidas com um pacto sagrado com Deus, que se refletia em todos os aspectos de suas vidas diárias. Cada membro da família, desde os pais até os filhos, tinha um papel ativo na manutenção desse pacto, e isso afetava suas interações uns com os outros. Quando falamos do papel do pai, é interessante perceber que ele não era apenas um líder social ou econômico dentro de sua casa, mas também um líder espiritual. Em muitas famílias, o pai era quem conduzia as orações, ensinava as escrituras e assegurava que todos seguissem os mandamentos de Deus. Ele também tomava decisões importantes para a família, como a escolha de um marido para suas filhas ou a aliança com outras famílias. Isso fica claro em passagens como Gênesis 24, quando Abraão envia seu servo para buscar uma esposa para seu filho Isaque, uma decisão que não apenas envolvia interesses familiares, mas também a preservação do plano de Deus para a linhagem de Abraão. O pai era, portanto, visto como o cabeça da família, mas isso não significava que ele agia de forma autoritária. Pelo contrário, ele tinha a responsabilidade de amar, proteger e cuidar de seus filhos, com um compromisso de formar suas vidas dentro dos preceitos divinos. Em Efésios 6:4, encontramos uma orientação importante. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos na disciplina e no ensinamento do Senhor. Isso indica que a liderança do pai deveria ser marcada pela sabedoria e pela paciência, e não pela dureza.
Por outro lado, a mãe desempenhava um papel igualmente importante, especialmente na formação emocional e moral dos filhos. Embora o papel de liderança espiritual estivesse, em grande parte, com o pai, as mães eram as guardiãs do lar. Elas eram responsáveis por criar um ambiente de amor, cuidado e segurança para os filhos. Além disso, muitas vezes, eram as primeiras a transmitir os valores espirituais, especialmente nos primeiros anos de vida dos filhos. O exemplo de mulheres como Ana, mãe de Samuel, que consagrou seu filho ao serviço de Deus desde o nascimento, é um testemunho poderoso de como as mães tinham um papel ativo na educação espiritual dos filhos. Em muitas culturas ao redor do mundo, incluindo a israelita, o casamento era visto como uma aliança não apenas entre duas pessoas, mas entre duas famílias. Esse tipo de união envolvia uma troca de responsabilidades e, muitas vezes, de recursos. No Antigo Testamento, o casamento entre um homem e uma mulher era considerado uma base fundamental para a construção de uma sociedade estável, pois ele gerava filhos que, por sua vez, continuariam a tradição e a fé do povo de Israel. A fidelidade entre marido e esposa era vista como essencial para garantir a integridade dessa aliança. O casamento, no entanto, não era isento de desafios. Em muitas famílias havia a questão da poligamia, onde um homem tinha mais de uma esposa. Essa prática, que estava presente em algumas culturas da época, também fazia parte da realidade israelita. No entanto, a poligamia trouxe consigo muitos conflitos, como vimos nas histórias de Abraão, Jacó e Davi, cujos relacionamentos com suas esposas muitas vezes geraram disputas familiares complicadas. Mesmo com essas dificuldades, o conceito de monogamia era claramente o ideal, como visto na criação de Adão e Eva, onde Deus estabelece uma união entre um homem e uma mulher como algo sagrado e exclusivo. Além disso, a estrutura familiar no Antigo Testamento era um reflexo do vínculo profundo entre os membros da família e o povo de Israel como um todo. O conceito de família extensa era muito forte, e a comunidade de fé estava intimamente ligada à vida familiar. As celebrações religiosas, como as festas da Páscoa e do Pentecostes, eram momentos em que a família se reunia para lembrar as promessas de Deus e celebrar a libertação e a proteção divinas. No contexto das relações entre irmãos, a Bíblia nos mostra uma gama de experiências, desde o profundo amor fraternal, como o caso de Moisés e Arão, até a rivalidade destrutiva, como vimos entre Caim e Abel. No entanto, a figura do irmão mais velho tinha um papel significativo na família, pois era ele quem, muitas vezes, assumia a responsabilidade de cuidar dos mais novos após a morte dos pais, como vemos na história de José e seus irmãos. Quando falamos de herança, também encontramos regras específicas que moldavam as relações dentro da família. A herança não era apenas uma questão de bens materiais, mas de legado espiritual e familiar. Em várias passagens, vemos que a herança era cuidadosamente distribuída entre os filhos, com o primogênito recebendo uma porção maior, o que reforçava a ideia de continuidade da linhagem e da responsabilidade espiritual. Isso reflete como a família era vista como a base para a perpetuação da fé e dos princípios de Deus. Em todos esses aspectos, o Antigo Testamento nos ensina que as relações familiares não eram apenas sobre convivência, mas sobre um compromisso profundo com Deus. Cada ato, cada decisão tomada dentro da família tinha uma dimensão espiritual. A família era vista como uma célula vital de fé, responsável por transmitir os ensinamentos divinos e viver conforme a vontade de Deus. À medida que avançamos na compreensão das relações familiares no Antigo Testamento, é fundamental observar o impacto das guerras, deslocamentos e outros eventos históricos na dinâmica das famílias. Durante períodos de crise,
A família israelita frequentemente enfrentava desafios imensos que testavam sua fé e resiliência. Por exemplo, durante o período de cativeiro no Egito, a família de Israel passou por séculos de escravidão, o que não só afetou a estrutura familiar, mas também gerou uma experiência coletiva de sofrimento, luta e expectativa por libertação. O livro de Êxodo nos relata a luta do povo de Israel para sair da opressão egípcia, liderados por Moisés. A história de libertação, que começa com o chamado de Moisés e culmina na travessia do Mar Vermelho, é, sem dúvida, um marco na vida do povo de Israel e também para as famílias que, unidas, participaram da grande jornada de libertação. O sofrimento da escravidão e a luta pela sobrevivência criaram uma solidariedade e um senso de comunidade que ajudaram a manter as famílias unidas, apesar das adversidades. Após a libertação, a vida familiar israelita continuava a ser marcada pela necessidade de obedecer às leis de Deus. Cada família era responsável por cumprir os mandamentos, que não apenas regulavam a vida religiosa, mas também as interações sociais e familiares. Um exemplo claro disso é o mandamento de celebrar a Páscoa, que envolvia a matança de um cordeiro e o uso de seu sangue para marcar as portas das casas, protegendo os filhos dos anjos da morte. Essa prática não apenas tinha um significado espiritual profundo, mas também fortalecia os laços dentro da família, pois todos participavam do evento, criando um ritual de união e recordação do livramento divino. Além disso, o livro de Josué nos dá um exemplo da importância da decisão coletiva dentro da família, com a famosa declaração de Josué: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. A ideia de que a família era um grupo unido, que deveria tomar decisões em conjunto e firmemente se dedicar a Deus, era central para a sobrevivência e prosperidade do povo de Israel. As mulheres, que desempenhavam papéis centrais na manutenção do lar, também eram figuras-chave no fortalecimento da fé. Um exemplo claro disso é o de Débora, uma profetisa e juíza de Israel, que não só liderava o povo em tempos de guerra, mas também atuava como um ponto de referência espiritual para as famílias. O papel das mulheres no Antigo Testamento muitas vezes se restringia às responsabilidades domésticas e ao cuidado dos filhos, mas em alguns casos elas foram levantadas por Deus para exercer funções de liderança, mostrando que, mesmo em um contexto patriarcal, as mulheres desempenhavam papéis significativos e decisivos no plano divino. Outro ponto relevante a se considerar é como as famílias eram afetadas pela presença de servos e escravos. A escravidão era uma realidade no Antigo Testamento e as famílias frequentemente possuíam servos que eram parte integrante da estrutura doméstica. No entanto, a Bíblia também nos ensina que os israelitas deveriam tratar seus servos com dignidade e respeito. O livro de Levítico, por exemplo, orientava os israelitas sobre como tratar os estrangeiros e servos, lembrando-os de sua própria condição de escravidão no Egito e, portanto, de sua responsabilidade em agir com compaixão e justiça. Levítico 19, 33, 34. A preservação do nome e da linhagem também era um valor central na sociedade israelita. O livro de Rute, por exemplo, conta a história de como uma mulher, após a morte de seu marido, seguiu a sua sogra para proteger a sua linhagem e garantir a continuidade do nome familiar. Rute, ao casar-se com Boaz, assegurou que o nome de seu falecido marido fosse preservado, cumprindo assim a responsabilidade de cuidar da família e da herança, algo essencial na cultura do Antigo Testamento. Além disso, o conceito de família se estendia além do círculo imediato. O povo de Israel tinha uma compreensão de que a família se estendia ao seu grupo tribal e à comunidade de fé.
O cuidado e a responsabilidade uns pelos outros eram amplamente enfatizados, com a ideia de que todos os israelitas formavam um corpo único e cada um deveria cuidar e apoiar os outros, como em uma grande família espiritual. Isso fica claro na lei do ano do jubileu, onde todas as terras eram devolvidas aos seus donos originais e as dívidas eram perdoadas, restabelecendo a justiça e a igualdade dentro da comunidade. Levítico 25. Essa ideia de comunidade e interdependência também se refletia nas festas religiosas. O povo de Israel se reunia para celebrar a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo, momentos de união e renovação espiritual, onde as famílias se reuniam para relembrar as promessas de Deus e fortalecer os laços familiares e comunitários. No entanto, nem todas as famílias no Antigo Testamento viviam em harmonia. Como vimos em várias histórias, desde a rivalidade entre Caim e Abel até os conflitos entre irmãos como Esaú e Jacó, a dinâmica familiar também era marcada por disputas, ciúmes e até traições. Esses conflitos muitas vezes surgiam por questões de herança, favoritismo dos pais e interpretações diferentes do que era certo aos olhos de Deus. A história de Davi, por exemplo, revela uma complexa rede de relacionamentos familiares onde as escolhas e as consequências se desdobram, afetando a vida de todos ao seu redor. Mesmo com esses desafios, a Bíblia nos ensina que, apesar dos erros e falhas humanas, a misericórdia de Deus sempre se estende para restaurar e reconciliar as famílias. A família, como vemos, é um reflexo da aliança de Deus com o seu povo. A maneira como os israelitas estruturavam suas vidas familiares estava intrinsecamente ligada à sua compreensão de Deus e à sua missão como povo escolhido. A relação entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, servos e senhores, era baseada no cumprimento dos mandamentos de Deus e na manutenção da ordem divina, refletindo a harmonia do plano de Deus para a humanidade. A continuidade das relações familiares no Antigo Testamento revela ainda mais a importância do amor e da obediência a Deus como alicerce das dinâmicas familiares. Ao observarmos a convivência entre os membros da família, é possível perceber como a ética religiosa estava presente até nos momentos mais simples do cotidiano. A maneira como as famílias se organizavam e se relacionavam não apenas determinava o destino de cada pessoa, mas também influenciava a nação de Israel como um todo. Um dos aspectos mais evidentes nas histórias do Antigo Testamento é o valor da honra e do respeito. Cada membro da família tinha uma posição e responsabilidades claras, e o cumprimento dessas obrigações era visto como uma demonstração de fidelidade a Deus. Em relação aos filhos, especialmente, a honra aos pais era um dos mandamentos mais importantes. O quarto mandamento, que ordena "honra teu pai e tua mãe", Êxodo 20:12, é uma orientação que não apenas garantiu a estabilidade da estrutura familiar, mas também a preservação dos valores de respeito, amor e obediência. Por outro lado, a disciplina dentro de casa também tinha um papel importante. No Antigo Testamento, a disciplina não era vista como algo punitivo, mas como um instrumento de ensino. Provérbios, um livro de sabedoria, contém várias passagens que enfatizam a importância de corrigir os filhos com sabedoria. Aquele que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13:24. Essa ideia de disciplina é ainda mais relevante quando lembramos que o povo de Israel acreditava que a desobediência aos pais e a falta de respeito pela ordem divina poderiam afetar toda a comunidade. Em famílias mais tradicionais, como as dos patriarcas, a convivência entre as várias gerações era mais comum. Os avós, por exemplo, desempenhavam papéis de aconselhamento e eram figuras de autoridade dentro da família. Em Gênesis,
Vemos que Isaque e Rebeca desempenham papéis importantes na formação de seus filhos, Jacó e Esaú. E mais tarde, a importância de Abraão na educação espiritual das futuras gerações. Outro aspecto importante é a percepção do casamento como um elo sagrado, não apenas entre os cônjuges, mas entre as famílias. O casamento não era apenas uma união de dois indivíduos, mas o entrelaçamento de linhagens e o cumprimento das promessas de Deus. O livro de Gênesis nos ensina que o casamento de Adão e Eva foi a primeira união estabelecida por Deus. E desde então, o relacionamento conjugal passou a ser a base para a criação e educação dos filhos. Em Gênesis 2:24, Deus declara que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Esse versículo não só ressalta a importância da união conjugal, mas também a ideia de que a relação entre marido e mulher deve ser a base da formação de uma nova família. Essa união era profundamente espiritual e não se tratava apenas de uma aliança social ou emocional, mas de um compromisso com o plano divino. A ideia de legado também permeia a vida familiar no Antigo Testamento. Cada geração tinha a responsabilidade de transmitir não apenas os bens materiais, mas também o conhecimento da fé e a observância dos mandamentos de Deus. O livro de Deuteronômio 6:6-7 instrui os pais a ensinar aos filhos essas palavras: a lei de Deus, em casa, ao andar, ao deitar e ao levantar. Isso mostra como o ensino da palavra de Deus deveria ser uma prática constante dentro do lar, envolvendo todos os aspectos da vida cotidiana. Além disso, como mencionado anteriormente, as famílias no Antigo Testamento viviam em um contexto de forte coletividade. A ideia de um povo escolhido significava que a fé e as responsabilidades religiosas não eram apenas individuais, mas comunitárias. As famílias de Israel estavam todas ligadas pela mesma fé em um Deus único, e o cumprimento das leis divinas era visto como a chave para a prosperidade e a proteção de toda a nação. A história de Noé, por exemplo, nos mostra o poder de uma família unida na obediência a Deus. Noé, juntamente com sua esposa, filhos e noras, foi salvo do dilúvio porque, em um mundo corrompido, ele andava com Deus. Gênesis 6:9. Noé não foi apenas um homem justo individualmente, mas um líder de sua casa, guiando sua família de acordo com os princípios de Deus e protegendo-a no meio do julgamento divino. Ainda sobre o relacionamento familiar, devemos lembrar que, apesar de todas as responsabilidades e normas, os membros da família não eram imunes aos desafios pessoais e espirituais. Um dos exemplos mais claros disso está na história de Abraão e Isaque, onde o relacionamento pai-filho foi profundamente testado. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque como um teste de fé. A lealdade de Abraão e a confiança de Isaque demonstram o grau de comprometimento com Deus que era exigido, e também o poder transformador da fé nas relações familiares. Outro ponto a destacar é o valor da misericórdia e do perdão nas famílias do Antigo Testamento. A reconciliação entre irmãos, como a história de José e seus irmãos, nos ensina que, apesar dos conflitos e das traições, o perdão e a restauração de laços familiares eram possíveis quando se reconhecia a graça de Deus. José, que foi traído pelos seus irmãos, rejeitado e vendido como escravo, mais tarde os perdoa e os acolhe, demonstrando que mesmo nas famílias mais marcadas por falhas humanas, o perdão e o amor de Deus podem restaurar. Por fim, a sabedoria que permeia as famílias no Antigo Testamento é uma sabedoria que busca refletir a imagem de Deus. O temor a Deus, o respeito aos pais, a importância de educar os filhos na fé e a prática da justiça dentro do lar são todos elementos que formam a base das relações familiares saudáveis e que garantem a continuidade do povo de Deus. Essas lições não são apenas históricas,
mas tem aplicação direta em nossas famílias nos dias de hoje, lembrando-nos da importância de manter uma relação profunda com Deus, para que nossos laços familiares possam se fortalecer e prosperar. Ao analisarmos as relações familiares no Antigo Testamento, uma coisa fica clara: a obediência à palavra de Deus era a chave para manter a harmonia e a prosperidade dentro de cada lar. Cada membro da família tinha seu papel, e o cumprimento das leis divinas não era apenas uma responsabilidade espiritual, mas também prática e cotidiana. As famílias de Israel eram orientadas a viver segundo um código moral, que regia desde as questões de convivência até as celebrações religiosas. Em relação ao papel do homem na família, ele era visto como o líder espiritual e o provedor. Desde os tempos dos patriarcas, o homem tinha a responsabilidade de liderar sua casa e garantir que os mandamentos de Deus fossem seguidos. O exemplo clássico disso é o de Abraão, que, além de ser o patriarca da nação israelita, era o responsável por guiar sua família de acordo com a vontade divina. O próprio Deus se referiu a Abraão como alguém que ensinaria seus filhos e sua casa após ele aguardarem o caminho do Senhor. Gênesis 18:19. Essa visão de liderança familiar como uma responsabilidade divina é uma característica marcante do Antigo Testamento. As mulheres, por sua vez, desempenhavam um papel igualmente fundamental. Embora a sociedade fosse predominantemente patriarcal, as mulheres não eram vistas como inferiores ou sem importância. Pelo contrário, muitas mulheres no Antigo Testamento tiveram papéis decisivos em momentos críticos da história de Israel. A mulher era responsável pela organização doméstica, pela educação dos filhos e pelo cuidado espiritual da família. Além disso, elas também tinham uma presença significativa nos eventos importantes da nação, como as festas religiosas e as decisões comunitárias. Um exemplo notável é o da mulher sábia e corajosa, como a de Ruth. Sua lealdade à sua sogra Noemi e seu compromisso em seguir o Deus de Israel a tornaram uma figura importante. Ela se casou com Boaz, e a linhagem de Ruth se tornou essencial para a genealogia de Davi e, mais tarde, de Jesus. Essa história ilustra como as mulheres, mesmo em situações difíceis, desempenhavam papéis significativos na preservação da fé e da linhagem de Israel. Na Bíblia, vemos ainda outras mulheres que se destacaram, como Esther, que se tornou rainha e salvou seu povo do extermínio, e Débora, que foi uma profetisa e juíza de Israel. Ambas demonstraram que as mulheres eram capazes de exercer liderança espiritual e política, mesmo em uma sociedade que, em sua maioria, relegava às mulheres papéis mais tradicionais. Os filhos, por sua vez, eram vistos como uma bênção de Deus, e sua educação espiritual era de extrema importância. Como vimos antes, o livro de Deuteronômio exorta os pais a ensinarem a palavra de Deus aos filhos constantemente, em todas as situações do dia a dia. A educação na fé era, portanto, algo contínuo, que se estendia por toda a vida da criança. O exemplo dos pais era fundamental, pois as crianças aprendiam com suas atitudes, comportamentos e, especialmente, com as escolhas que faziam. Quando os pais falhavam em cumprir os mandamentos de Deus, isso refletia diretamente no comportamento dos filhos, que se tornavam mais propensos a seguir o exemplo dos pais. Uma das figuras mais trágicas no Antigo Testamento que ilustra as consequências de um mau exemplo é a história de Eli e seus filhos. Embora Eli fosse um sacerdote fiel, seus filhos, Hofni e Finéias, se afastaram do caminho de Deus, desobedecendo às leis e corrompendo os sacrifícios. A falta de disciplina e ensino adequado levou à destruição da casa de Eli. 1 Samuel 2, 12 e 36. Esse episódio nos lembra que a responsabilidade dos pais é não apenas cuidar fisicamente dos filhos, mas também educá-los na fé,
para que o caminho de Deus seja seguido por toda a geração. Em relação aos pais, especialmente os pais em figuras patriarcais, a autoridade era algo respeitado, e os filhos eram esperados a honrar essa autoridade. O ato de honrar os pais no Antigo Testamento não era apenas um gesto de respeito, mas também de obediência à ordem divina. Isso é exemplificado pela história de Noé, que após o dilúvio abençoou seus filhos, mas também amaldiçoou o filho Cão por ter agido desrespeitosamente com ele. Gênesis 9, 20 e 27. Essa história demonstra a importância do respeito dentro da estrutura familiar e como o comportamento de um filho pode afetar toda a família. O respeito pela autoridade dos pais, aliado à responsabilidade dos pais em educar espiritualmente os filhos, era crucial para o bem-estar de toda a sociedade israelita. O cumprimento dessa estrutura familiar proporcionava estabilidade e coesão à comunidade de Israel, que via suas famílias como as unidades fundamentais de sua sociedade. Além disso, a noção de legado continuava a ser um valor central. A preservação da linhagem era importante não apenas para garantir a herança de bens materiais, mas também para garantir que a fé de geração em geração fosse transmitida. A história de Abraão e a promessa de que sua descendência seria como as estrelas do céu ou como a areia da praia, Gênesis 22:17, exemplifica como a continuidade da fé e do compromisso com Deus era vista como uma responsabilidade que transcende a vida de um indivíduo. É importante destacar que o Antigo Testamento também nos ensina a importância de tratar a família com compaixão e misericórdia. O exemplo de José, que perdoa seus irmãos que o venderam como escravo, é um reflexo de como o perdão pode restaurar até mesmo os laços familiares mais rompidos. Esse tipo de perdão não era apenas uma ação moral, mas uma expressão da graça de Deus trabalhando dentro das famílias. A misericórdia, portanto, se torna um valor essencial na convivência familiar, lembrando-nos de que, mesmo diante dos erros, sempre há oportunidade para a reconciliação. Ao falarmos sobre a estrutura familiar no Antigo Testamento, é fundamental compreender o papel de cada membro dentro dessa dinâmica. A organização familiar não era apenas uma questão de convivência, mas de fé, justiça e fidelidade a Deus. A obediência aos princípios divinos regia todos os aspectos da vida familiar, desde a educação dos filhos até a relação entre marido e mulher. O relacionamento entre marido e mulher, por exemplo, era marcado pela importância de um compromisso sagrado e mútuo. O casamento no Antigo Testamento não se tratava apenas de uma união social, mas de uma aliança espiritual diante de Deus. O papel da mulher, embora muitas vezes relegado ao ambiente doméstico, era de grande valor. Ela não apenas cuidava da casa e dos filhos, mas também era responsável pela transmissão dos valores espirituais para as próximas gerações. O casamento era visto como a base para a edificação de uma família que vivesse em harmonia com Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, descreve a esposa como a mulher virtuosa, que tem uma influência positiva no lar e é digna de confiança. Provérbios 31:10, 31. Essa mulher, descrita com tanto respeito e honra, era essencial para garantir que os filhos crescessem na fé e que o lar fosse um reflexo da justiça e da paz divina. Por outro lado, o marido tinha a responsabilidade de ser o líder espiritual da casa, guiando sua família no temor e no respeito a Deus. Em Efésios 5:25, a Bíblia ensina que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Um mandamento que coloca a responsabilidade sobre os ombros do homem de ser um exemplo de amor e sacrifício para sua família. O relacionamento entre os pais refletia, assim, a relação de Deus com o seu povo, pautada pelo amor, respeito e cuidado mútuo.
A maneira como a família era organizada também envolvia questões de herança e sucessão. A distribuição da herança, como descrito no Antigo Testamento, não se limitava a bens materiais, mas envolvia também o cumprimento das promessas de Deus feitas aos patriarcas. A linhagem era de suma importância, especialmente para os filhos primogênitos, que frequentemente herdavam os direitos de liderança e autoridade. No entanto, como vimos em várias passagens bíblicas, as bênçãos de Deus podiam ser transferidas de maneira surpreendente, como no caso de Jacó, que recebeu a bênção destinada a Esaú. Gênesis 27. O valor da honra na família era uma constante. A honra aos pais, a lealdade entre irmãos e o respeito entre cônjuges eram princípios fundamentais para a manutenção da ordem e da bênção de Deus dentro da casa. Quando essa honra era violada, as consequências eram sérias, como podemos observar na história de Noé e seu filho Cão, que sofreu a maldição por desonrar seu pai. Gênesis 9, 20, 27. Dentro das famílias, também havia uma forte presença da educação moral e espiritual. Os filhos eram ensinados desde muito cedo sobre as leis de Deus e as histórias que formavam a base da identidade do povo de Israel. A transmissão da fé era feita de geração em geração, e os pais tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos filhos, não apenas por meio de palavras, mas também por meio de ações. O livro de Deuteronômio 6:7 instrui os pais a falarem sobre a palavra de Deus quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Essa constante lembrança de Deus deveria moldar a vida familiar em todos os momentos. As famílias no Antigo Testamento também viviam um contexto de constante adversidade. Frequentemente eram pressionadas por forças externas, como os inimigos de Israel, e internas, como os conflitos familiares. A história de Davi e seus filhos é um exemplo disso. O rei Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, enfrentou grandes desafios dentro de sua própria casa. Seus filhos, como Absalão e Adonias, se rebelaram contra ele, trazendo dor e divisão para o lar real. No entanto, até nas situações mais complicadas, a soberania de Deus estava presente, e ele usava essas situações para ensinar lições valiosas sobre justiça, arrependimento e reconciliação. Ainda assim, o valor da unidade familiar era extremamente importante. Mesmo quando a tragédia e o conflito surgiam, o perdão e a restauração eram sempre possíveis através da graça de Deus. A história de José, por exemplo, que foi vendido por seus irmãos e depois perdoou a traição deles, demonstra o poder do perdão para restaurar os laços familiares e trazer cura. Quando José revela sua identidade a seus irmãos, ele diz: "Vós bem o fizestes, mas Deus o ordenou para o bem." Gênesis 50:20. Essa declaração de José não só mostra o poder do perdão, mas também a confiança na soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo as relações familiares. Por fim, a proteção da família era um valor central no Antigo Testamento. Deus cuidava e protegia as famílias de Israel de várias maneiras, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele era visto como um refúgio seguro para os justos e os obedientes. Um Deus que guardava suas promessas e cuidava de seu povo. A família, por sua vez, tinha a responsabilidade de manter sua fidelidade a Deus, confiando em sua proteção e seguindo seus caminhos. Em suma, as relações familiares no Antigo Testamento eram profundamente moldadas pela fé e pela obediência aos mandamentos de Deus. Cada membro da família, desde os pais até os filhos, tinha responsabilidades claras e todos eram chamados a viver em harmonia com os princípios divinos. A obediência a esses princípios não era apenas um dever religioso, mas a base para a prosperidade e proteção de todo o povo de Israel.
A relação entre marido e mulher, embora com seus desafios, era uma aliança sagrada, onde o amor, o respeito e a lealdade mútua eram fundamentais. O papel da mulher, muitas vezes subestimado, era de extrema importância, não apenas no cuidado doméstico, mas na transmissão da fé e na educação dos filhos. Homens e mulheres, juntos, eram responsáveis pela criação de uma geração que andasse nos caminhos de Deus. Por outro lado, a relação dos filhos com os pais era uma das chaves para o sucesso e a estabilidade de toda a família. Honrar os pais não era apenas uma questão de respeito, mas de viver de acordo com a vontade divina. O exemplo dos patriarcas e figuras como Abraão, Davi e José nos ensina que, mesmo em meio a desafios e falhas, a fé, o perdão e a busca pela reconciliação podiam restaurar e fortalecer os laços familiares. Nos dias de hoje, os ensinamentos do Antigo Testamento sobre as relações familiares continuam sendo valiosos. Eles nos lembram da importância de honrar a Deus em nossos lares, de educar nossos filhos na fé e de praticar o perdão e a misericórdia dentro de nossos laços familiares. Mesmo quando as adversidades surgem, a confiança na soberania de Deus e a obediência aos seus mandamentos são os pilares que sustentam a unidade e a prosperidade das famílias. Agora, pensando em como aplicar esses princípios em nossa própria vida, refletimos sobre a importância de sermos líderes espirituais em nossos lares, de cultivar um ambiente de amor, respeito e ensino contínuo da Palavra de Deus. Que possamos, como famílias, seguir o exemplo dos antigos patriarcas, honrando a Deus em tudo o que fazemos e transmitindo essa fé de geração em geração. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer continuar a aprender mais sobre como viver uma vida de fé e sabedoria, inscreva-se agora no canal. Não perca nossos próximos vídeos, onde vamos explorar mais sobre a Palavra de Deus e como ela se aplica em nosso dia a dia. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Juntos, vamos crescer e aprender mais a cada dia. Que Deus te abençoe.